Olá, estranhos, tudo bom com vocês? A parte 4 de La Casa de Papel já está entre nós. Eu sei que eu tô um pouquinho atrasada, mas no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o que eu achei dessa temporada, mas fiquem de olho que ainda hoje vai sair um vídeo falando sobre teorias para a quinta temporada e eu tenho algumas teorias sobre a Alicia que vai simplesmente explodir a sua cabeça, eu tenho certeza. Então já vai se inscrevendo aí para você não ficar de fora e fique de olho aí no canal hoje, tá bom? Não sei se vocês tiveram esse mesmo sentimento que eu, mas ao terminar aí a parte 4 de La Casa de Papel, eu fiquei com uma vontade gigantesca de sair na rua, de sair gritando, de dar na cara das pessoas e falar um monte de palavrão. Não sei por que eu tive essa reação, mas enfim, né? Então é sobre isso e muito mais que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bora lá! Bom, depois dos trailers, eu confesso pra vocês que a minha expectativa com essa temporada estava simplesmente altíssima e ali nos 2 primeiros episódios eu me senti bem desmotivada, porque parece que o começo dessa temporada ela é um pouquinho lenta, parece que tá faltando alguma coisa, porque no final da parte 3 teve um acontecimento assim muito louco, então eu acho que eu esperava ter mais ação ali nos 2, 3 primeiros episódios, mas meu amigo, depois do episódio 4 você mal consegue respirar direito, porque é tiro, porrada e bomba literalmente. É um acontecimento atrás do outro e um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente fica, meu Deus do céu. E aí eu começo a entender um pouquinho o lado deles de terem colocado os 2, 3 primeiros episódios mais lentos, que é pra chegar ali no final a gente já ficar meio socorro, preciso respirar um pouco. Uma das coisas que eu mais gosto em La Casa de Papel é como as pecinhas vão sempre se encaixando. Então, nós vimos alguns acontecimentos ali do primeiro assalto, que acaba aparecendo em flashbacks agora na parte 4, e é muito legal eles fazerem todas essas ligações, todas essas coisas, mostrando que, apesar de enrolada sim a história, continua tendo coerência, continua tendo história pra contar, e isso é muito legal. Eu gostei bastante do fato deles não terem enrolado muito do professor descobrir que a Lisboa estava viva, porque o professor ele é um cara simplesmente inteligente e ele estava agindo com a sua emoção, que é uma das coisas que ele mais criticava nas outras pessoas. Nós vimos vários episódios a Tóquio fazendo merda justamente pelo fato dela ser apaixonada pelo Rio, por ela se envolver muito emocionalmente. Então eu também gostei muito do fato deles terem colocado a própria Tóquio pra acordar o professor pra vida e falar pra ele, querido, você não viu o corpo da Lisboa, então é óbvio que isso era um plano deles pra poder te atacar. É claro que tudo isso é uma grande armação e a Lisboa, na verdade, está viva. Então o professor, ele fica aí procurando um jeito de saber se realmente ela estava viva ou não, e aí depois que ele já sabe, ele aos pouquinhos vai se encaixando novamente, aos pouquinhos ele vai pensando aqui, ó, com a cabeça. É claro que ele ainda fica naquela, eu vou lá no meio da multidão, eu preciso saber se ela tá viva, aquela coisa meio romântica, mas depois ele volta a ser o professor que a gente já conhece, esse homem inteligente, este homem mais frio. Até ele mesmo fala que ele se envolveu muito emocionalmente, ele não estava conseguindo pensar. Então ele fala que ele precisa dar um passo para trás para pensar no que fazer, e aí depois que o professor ele dá esse passo para trás, meu amigo, ele já começa com aqueles planos mirabolantes que ele tinha ali no primeiro assalto. Bom, e falando na Tóquio, eu acho que é muito evidente a evolução que a personagem teve nessa temporada. Eu gostei muito do destaque que ela teve, eu gostei muito deles mostrarem a Tóquio em uma posição de líder, em uma posição de uma mulher inteligente e não somente de uma mulher que faz merda, sabe? Eu gostei muito dela, eu sempre achei a Tóquio muito corajosa, ela vai lá, ela não abaixa a cabeça pra macho nenhum, então eu acho que nesses momentos a gente conseguiu ver isso ainda melhor. Inclusive ali no final da temporada, quando ela tá atirando ali os estilhaços do Gandhi, ela acaba derrubando ele de uma forma assim muito da hora. Então são cenas assim que realmente eu gostei bastante. E eu acho que a partir de agora as pessoas não terão talvez tantos motivos assim pra poder julgar a Tóquio, né? Porque eu acho que é a personagem que mais tem hater na história de La Casa de Papel. Então vamos falar do Gandia, né? Ah, o Gandia
Gandia. O que dizer do Gandia? Este homem que, se eu pudesse, eu mesma entrava na televisão e dava 3 tapas na cara dele. Eu mesma matava ele com as minhas mãos, porque este homem realmente aterrorizou. Tanto que quando o Gandia realmente se soltou, foi quando a história começou a andar, foi quando a coisa começou realmente a acontecer e a ação ali na tela mesmo, sabe? Porque antes disso eu acho que as coisas realmente estavam mais devagar e o Gandia é aquele cara que a gente odeia demais, porém, se você parar pra prestar atenção na história, é óbvio que ele é aquele vilão necessário, aquele vilão que faz realmente os personagens saírem aí da sua zona de conforto e ir atrás dele, tentar matar ele e enfim, né? O Gandia, ele escapa depois do Palermo falar um monte de merda na cara dele. Eu nunca gostei do Palermo e depois dos acontecimentos dessa temporada eu gosto ainda menos. Eu não consigo sentir nenhuma simpatia pelo Palermo. Eu acho que na parte 3 eu tinha o sentimento de que eles queriam transformar ele em um Berlim. E aí depois eu vi que ele era só um escroto mesmo. O Berlim ainda é um personagem interessante, mas o Palermo, você vê que quando ele é apertado ali, ele é capaz de trair as pessoas, que é uma coisa que a gente não vê aí com os outros personagens, que às vezes eles podem até ficar na dúvida. A Lisboa quase entregou tudo, né? Mas o Palermo, eu acho que ele passou do limite. E apesar dele ter voltado ao seu juízo ali no final e ter voltado pro lado dos assaltantes, eu continuo não gostando do Palermo e eu não vou perdoar ele por tudo que aconteceu nessa temporada. Mas uma das coisas que eu gostei bastante também nessa temporada foram os flashbacks. Eu acho que eles conseguiram chamar muito a minha atenção, principalmente pelo fato do Berlim já ter premeditado de que o Gandia ia dar muito trabalho. Tem até um momento no flashback que ele fala pro professor que eles precisavam matar o Gandia ou o Gandia ia matar eles. E não é que aconteceu, gente, não é que o Berlim estava certo. E aí eu fico me questionando, será que se o Berlim tivesse vivo aí nessa temporada e ele também tivesse nesse assalto, será que ele teria ficado mais de olho no Gandia? Porque o Gandia, ele acabou realmente se soltando por conta do Rio, que, tipo, primeiro por causa do Palermo, aí ele consegue se soltar, e o Rio, como ele tá muito afetado psicologicamente, ele tá ali com aquela coisa, ele acaba não conseguindo atirar nele nem fazer nada naquele momento, ele só fica sem reação mesmo. E aí eu me questiono realmente isso. Será que o Berlim teria ficado mais esperto com o Gandia? Será que teria amarrado ele melhor, né? Porque se eu sei que o cara é um maluco maníaco como o Gandia, eu ia prender as pernas, os braços, a cabeça, eu ia amarrar ele todo, deixar ele só com os olhinhos assim de fora e a boca pra comer e olhe lá. Mas pra mim também foi muito evidente a implicância que o Gandia tem, principalmente com a Tóquio e também com a Nairobi. Eu acho que muitas das coisas que ele fez foi por aquela coisa de ego ferido mesmo, porque elas fizeram ele de idiota. Tanto que ele acaba pegando a Tóquio, ele sequestra ela e deixa ela presa no bunker, e no momento que a nossa Nairobi estava mais vulnerável, é o momento que ele age e pega ela também. Ou seja, dá pra ver que os primeiros alvos dele sempre foi a Tóquio e a Nairobi. E cara, aquele episódio 6, que eu acho que eu nem preciso falar muita coisa, é aquele episódio que eu estava com mais medo de assistir, porque algumas pessoas me deram spoiler antes de eu assistir, né? Fiquei brava talvez, mas pelo menos eu consegui me preparar um pouquinho. Eu acho que foi o episódio mais triste, mais tenso, mais perturbador da história de La Casa de Papel, com toda certeza, porque a nossa rainha Nairobi, ela... no começo ficou naquela dúvida se ela ia morrer ou não. Foi completamente desesperador ela pedindo para entregarem ela para a polícia, porque ela não queria morrer ali, ela preferia ser presa. Gente, eu tava assim com o coração na mão. Mas aí eles acabaram conseguindo salvar a vida da Nairobi, que brilhou mesmo sem conseguir andar direito. Mas pra que tudo isso, né? Porque a Nairobi, ela não foi somente morta, ela foi torturada. Eu acho que a personagem, ela não merecia passar por essa situação. É claro que ela é a personagem preferida, eu acho que da maioria das pessoas, e realmente foi muito pesado. Mas eu não reclamo, eu acho que a morte dela até que fez coerência com a história, apesar da gente não gostar. Eu acho que uma série como La Casa de Papel, infelizmente, não tem pra onde correr. É claro que
algum assaltante vai morrer, é claro que algum personagem que a gente gosta vai morrer, e eu acho que pouquíssimas séries elas conseguem ter essa ousadia de matar uma personagem querida por todo mundo, porque normalmente os fãs não conseguem aceitar muito, né, e cai matando em cima do criador, da emissora, e fica bravo. Então eu acho que foi uma grande ousadia na história, foi uma coisa bem assim, e eu costumava dizer que a morte da Nairobi certamente seria um tiro no pé de La Casa de Papel, porque é uma personagem muito importante, porém, ao ver a cena, ao ver tudo que aconteceu, eu acho que a Nairobi, ela sempre vai ter uma importância para a série. É a mesma coisa que o Berlim. O Berlim continua tendo importância para a série, mesmo tendo morrido há muito tempo. Então eu acho que a Nairobi, ela pode aparecer em flashbacks, sim, eu acho que nada impede isso de acontecer, mas realmente a morte dela foi muito pesada, dele colocando a cabeça dela ali na porta com um buraco, e aí no momento que o Helsinki vai e atira nele, ele fica bravo e atira na mão da Nairobi, e eu ficava completamente agoniada com aquela cena. Só que ali no comecinho, eu acho que na verdade essa temporada, se você parar pra prestar atenção, ela já deu vários indícios que algum deles ia morrer. Eu só ficava um pouquinho na dúvida ali se seria a Tóquio ou se seria a Nairobi. Só que aí foi de uma covardia gigantesca do Gandia, porque no momento que ele solta a Nairobi, a gente pensa, agora tá tudo bem, ele faz ela virar e fala, não disse que eu ia te matar, e dá um tiro na testa dela, impossibilitando vocês de fazer teoria. Pelo amor de Deus, não tem como a Nairobi estar viva, a não ser que La Casa de Papel se torne uma série sobrenatural e transforme ela numa zumbi, mas não tem como a Nairobi estar viva. Mas é muito legal como eles conseguiram trabalhar a morte da Nairobi na série, porque no episódio seguinte a gente teve meio que o funeral dela, porque o professor, ele acaba voltando a ser frio, entre aspas. Ele começa a segurar um pouquinho mais as suas emoções para ele conseguir raciocinar direito. Então ele pega toda a desgraça que aconteceu com eles, tudo que estava afetando eles emocionalmente, e resolve trabalhar isso a seu favor. Então ele usa o funeral da Nairobi a seu favor, que foi uma cena também muito triste, com o caixão dela saindo ali com os guardas e todo mundo chocado, a Lisboa chorando, o professor chorando, eu chorando, quero chorar de novo também. E aí depois ele também acaba usando a história do Rio, o que aconteceu com ele, que ele foi torturado, que ele foi enterrado vivo, então ele acaba passando isso para todo mundo, deixando ali o governo, a polícia, todo mundo na merda. Mas pra mim também a morte da Nairobi, ela serviu pra diversas coisas, porque eu acho que todo esse assalto começou por conta do Rio, porque ele estava sendo torturado, queriam salvar ele. A partir do momento que o Rio já estava lá no banco, vamos dizer que eles não tinham mais uma grande motivação para fazer um assalto, até porque eles já têm muito dinheiro, né? Então eu acho que tudo isso, todas essas desgraças aconteceram meio que para dar um empurrão para eles perceberem que o bagulho é sério mesmo. E com isso eu digo que o Gandia também percebeu que ele perdeu sim. Ele ficou pianinho depois que ele liga e o professor que atende ameaça ele. Então eu acredito que na próxima temporada o Gandia não tenha mais tanta importância assim. Eu acho que na próxima temporada eles vão focar um pouquinho mais na Alicia, porque a partir do momento que o Gandia matou uma deles, agora eles vão estar mais espertos com ele. Eles não vão deixar o Gandia simplesmente ali amarradinho, a não ser que eles sejam muito burros. Então eu acho que ou o Gandia vai se colocar no seu lugar e vai ficar quietinho, ou pode ser que ele seja morto aí de alguma forma, não sei. Mas amados, uma das coisas que eu não imaginava definitivamente que ia acontecer era a Alicia. Sim, a Alicia encontrando o professor no final. Foi uma coisa assim que eu não esperava que acontecesse, eu fiquei chocada e isso me deu uma ansiedade aí para assistir a próxima temporada. Sim, porém a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso no meu próximo vídeo com as teorias aí sobre a Alicia, tá bom? Ok, mas nessa temporada nós também tivemos o personagem mais escroto dessa série, nós tivemos o personagem mais desnecessário de La Casa de Papel até hoje. Pode entrar, Arthurito, seu imundo, imbecil, babaca. Eu achava que o Arthurito, ele não poderia ficar pior.
Mas acredite, todo mundo pode ficar pior. La Casa de Papel é uma série sobre um assalto e, ao mesmo tempo, eles conseguiram falar de estupro. Eles conseguiram mostrar que uma mulher, ela sempre se lasca, porque ela já tá preocupada com o assalto, ela já tá preocupada que ela pode levar um tiro, que pode acontecer alguma coisa com ela. E aí, ela ainda tem que se deparar com um cara que, teoricamente, também é um refém, que entrou lá porque ele quis, né? Esse imbecil entrou só pra fazer merda e pra causar na vida dos outros. E aí, ele dá remédio pra ela e abusa dela. Eu fiquei, gente, mas como pode? A mulher, ela só... Gente, coitada da mulher. Eu fiquei com uma raiva. Eu queria que um dos assaltantes tivesse chegado bem no momento que o Arthurito tivesse fazendo essa merda com a mulher. Não sei qual seria a reação, se iam dar uma surra nele, se iam atirar nele, não sei. Eu queria que ele levasse uma surra ainda maior do que a surra que o Denver deu nele, mais do que merecido. Mas eu amei a Julia no final dando um tiro na perna dele. Deveria dar um tiro em outro lugar, né? Lá no saco dele. Eu teria dado um tiro bem no pinto dele, bem piu! Mas eu espero que eles não fiquem dando tanta importância pro Arturo não, porque é um cara que só dele aparecer na tela já me cansa. Eu acho que ele tá desnecessário demais e aí com isso mostrou que ele é mais desnecessário ainda. Não precisa mais desse personagem em La Casa de Papel. Se ele sumir, ninguém vai sentir falta. Enfim, em relação à temporada completa, confesso que ainda não é a minha preferida. Eu ainda gosto mais da parte 1 e da parte 2. Sim, essa temporada ela não começou muito legal, ela começou ali mais devagar, conseguiu sim se recuperar no episódio 4, deixando o negócio com mais ação, com mais emoção, com mais tensão. Mas não nego que apesar de toda a ação que aconteceu, tudo que rolou, eu acho que sim, a série tá começando a ficar muito enrolada, eu acho que eles estão enchendo muita linguiça, mas não tem problema, porque La Casa de Papel a gente sabe que é uma série bem farofa, então a gente pega a linguiça que eles estão enrolando, a gente coloca um bacon, coloca uma farofa e a gente come, não tem problema nenhum com isso, mas sim, eu não vou mentir pra vocês falando que, nossa, a série é aquela coisa, não, a série continua enrolando sim, como já era de se esperar, e isso me deixa um pouquinho preocupada, porque existem boatos aí, né, que a série ela foi renovada pra parte 5 e pra parte 6, e aí eu fico, meu Deus, como que eles vão contar tanta história assim? Quando que eles vão encerrar este assalto? Quantos personagens mais vão morrer? Então eu acredito que talvez, mas só talvez, não sei, a parte 5 não tenha ainda um encerramento desse assalto. Não sei, porque se tem parte 6 e eles encerrarem o assalto na parte 5, o que eles vão fazer na parte 6? E aí isso me preocupa, de chegar a um ponto que eles enrolem tanto que a história acabe perdendo a coerência. Por enquanto ainda está coerente, mas até quando será assim? Se você parar para prestar bem atenção nessa temporada, o assalto ele não avançou em absolutamente nada. A gente não teve uma conclusão do assalto. Na verdade, nessa temporada a gente não teve nenhum foco no assalto, nenhum mesmo. E aí, assim, eu tava mais acostumada que a parte 1 e a parte 2, eles focavam muito, né? A gente tem que ter o dinheiro, a gente tem que assaltar, tem isso, tem isso, tem isso. E nessa temporada não, vai tendo algumas historinhas ali, a história do Gandhi, a história da Alicia e tal, justamente pra ficar enrolando a gente que assiste a série. E aí, cada vez que eles vão enrolando mais, parece que o assalto vai perdendo mais a importância na história, e La Casa de Papel, na verdade, começou com um assalto, né? Bom, mas esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa temporada, se você também gostou, se você também acha que a história tá enrolando, não tem problema. Eu continuo gostando de La Casa de Papel, eu não acho tudo lindo, perfeito, maravilhoso, mas é uma série que eu vou assistir até o final, eu gosto bastante, eu fico empolgada, eu chorei com a morte da Nairobi, que, meu Deus do céu, eu ainda não acredito nessa coragem que eles tiveram, de verdade. Mas então é isso, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vamos chegar a 300 mil inscritos, por favorzinho, vai dando aquele like aí que me ajuda bastante, e não esquece que ainda hoje vai ter um vídeo com teorias sobre a parte 5, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!